Olá, amados, mais um tempo dedicado a Deus, mais um TDD para nos conectar com Deus. E a mensagem de hoje nos faz repensar de como para muitos tem sido difícil de manter na carreira que está proposta por Deus e entender que nesta carreira proposta por Deus para nós estão os sonhos, estão as promessas, está seu cuidado. Então, nosso TDD de hoje é o cuidado de Deus relacionados com a promessa e os sonhos. E quais as atitudes que nós temos que tomar para seguirmos essa carreira, esse caminho que nos faz e nos leva a viver os sonhos e as promessas de Deus, o cuidado de Deus. É assim como um filho, uma criança, quando ele foge das mãos do pai, das mãos da mãe, daquela proteção que essa mão age sobre ele está caindo fora daquele caminho, daquela proteção. Então, Deus age assim conosco. E nós vemos que em Hebreus, no capítulo 12, do versículo 1, inicialmente diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então nós vamos ver que nós temos nesta passagem duas opções colocadas por Deus para nós através da palavra de Deus. E são situações que ocorrem em nossas vidas, nas vidas dos filhos de Deus, dos filhos de Jesus, dos que conhecem Jesus, dos que seguem Jesus, dos discípulos de Jesus, e que hoje nós temos que ter uma atenção maior, que o que Ele quer nos dizer sobre o embaraço e o pecado. O embaraço para nós, para os discípulos de Jesus, pode ser peso, ou tudo o que nos atrapalha de seguir nessa carreira que Deus nos propõe. Nós vemos que na versão da Almeida do século 21, disse que tudo que nos impede de prosseguir. Então nós sabemos que o pecado é o que nos separa de Deus, e quando nos separa de Deus, nós temos mais dificuldade de prosseguir nessa carreira que está proposta. Então não pode agradar a Deus, ao Senhor, que nos trouxe a salvação. Então o pecado ele se encontra bem definido, bem explicado em toda a Bíblia, e nós cremos na Bíblia. Sabemos que o pecado é errar o alvo que Deus tem traçado para a nossa vida. É uma transgressão que é realizada contra a lei de Deus. Pode ser a iniquidade, é praticar coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. E quanto ao embaraço, o peso, ele nos coloca que nós devemos nos livrar, deixar de lado tudo que nos impede de prosseguir, encontrarmos ou o que encontramos e eliminar. Então o embaraço, o peso na nossa vida, na vida do discípulo, dos seguidores de Jesus, é tudo que atrapalha ou impede de prosseguir e deve ser deixado de lado, deve ser eliminado, assim como o pecado. Então o embaraço, nós vemos que ele é um peso e também pode não ser visto como um pecado que estejamos cometendo. Não significa que estejamos a transgredir a lei de Deus ou a cometer algo que Deus pode não se agradar, mas sim é algo que pode enredar os filhos de Deus e deixar a vida espiritual estagnada, paralisada em sua corrida rumo ao alvo, conforme Filipenses 3, 13 e 14 nos diz.
Esquecendo-me, Paulo diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Então essas coisas são exatamente os pesos, os pecados, os embaraços. E Deus nos coloca isso porque Ele não quer que nós venhamos nos enredar, venhamos a perder aquele caminho, aquela história que Ele já tem escrita para nós. Então nós vemos que o embaraço, ele é um empecilho. É algo que atrapalha, que impede a progressão dos filhos de Deus na sua caminhada. Nós vemos que em Hebreus o escritor compara a vida cristã a uma corrida. Quando um atleta vai correr, ele tem que estar em forma, usar roupas leves, preparados, concentrados, mente limpa, mente concentrada naquele alvo. Tem que haver, então, todo um preparo físico para que nada atrapalhe sua caminhada. Então não pode haver nenhum embaraço em seu caminho, porque ele pode vir a perder a corrida. Então nós vemos que de tal forma somos nós, temos de correr para o alvo e remover todos os embaraços que aparecem no nosso caminho, remover tudo que atrapalha a nossa mente, o nosso coração, nossa concentração na caminhada com Deus, na palavra de Deus e tudo que o Espírito Santo nos direciona, senão atrapalhará a nossa corrida, que é rumo a Deus Pai, rumo à vida eterna que Ele tem para nós. Por isso nós temos que vigiar, pois o embaraço pode estar entranhado nos filhos de Deus e até já muitos acostumados com ele. Então nós não devemos esquecer o que o apóstolo Paulo diz: aquele que milita não pode se embaraçar com os negócios desta terra. Nós vemos que tem muitos embaraços que atrapalham a vida espiritual com Deus. Mas nós mulheres, nós temos um grande embaraço, que é nosso dia a dia, nossos afazeres domésticos, né? Nossas coisas do lar, da casa. E nós vemos que essa é uma grande tarefa que a mulher tem, né? Ela realiza com tanto amor, com tanto carinho. Eu sei disso, também faço isso, tentando fazer o melhor para que seja realmente nosso lar essa arca, né? Em que nós nos aconchegamos, em que nós vivemos. Então, nós temos que ter muita sabedoria, nós temos que remir o tempo, saber como remi-lo e nunca deixar de orar, ler a Bíblia, saber que nós mulheres, nós temos a grande responsabilidade de trazer a nossa casa, assim como Josué dizia: eu e minha casa servimos ao Senhor. E eu vejo assim que a esposa e mulher de Josué, ela deveria com certeza viver e conviver com isso e levar a sua casa, a sua vida, a sua família nessa direção, né, de servir a Deus, mas nunca esquecer de Deus, mas também fazer os seus afazeres. Então nós temos que levar numa conciliação ambas as coisas, para que não se torne um embaraço e deixamos de receber as bênçãos de Deus para nós, para a nossa casa, para nossos filhos. Nós lembramos essa passagem, nos leva que quando Jesus foi à casa de Marta e Maria, Marta estava muito atarefada, muito embaraçada com os afazeres do lar para servir Jesus, mas ela estava perdendo a melhor parte, que Maria não abriu mão, que era de estar aos pés de Jesus, ouvir a palavra que Jesus tinha para dizer. E Jesus com isso chama a atenção de Marta, porque Marta estava invertindo os valores de que servir é importante, sim, mas ouvir a palavra de Deus. Então isso exige uma conciliação das coisas. Nós lembramos também, eu falo muito, Neemias me toca muito, de que quando ele estava trabalhando na construção dos muros da cidade, quando os servos de Satanás tentaram desviá-lo de seu propósito, que era de construir os muros da cidade de Jerusalém, por os portões, eles o mandaram chamar. E o que Neemias respondeu? Estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Lá está em Neemias 6:3. Então, nós, tanto homem como mulher, sacerdote como esposa, como mulher, como mãe,
às vezes a gente se vê em situações parecidas, ou às vezes a gente vê que são colocadas armadilhas, ciladas à nossa frente. Então nós temos que estar atento e entender que o inimigo arma ciladas para pegar os escolhidos de Deus. Então nós precisamos nos preparar, desembaraçando-nos do peso do pecado, vigiar contra o mal, porque o mal tenta nos iludir e até se transforma em anjo de luz, diz em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, para enganar, se possível, os eleitos de Deus. Está em Mateus 24, 24. Então nós temos que olhar para Jesus, focar não os nossos problemas, mas focar em Jesus, porque se nós focamos somente nas situações, como conseguiremos vencer? Mas olhando para Jesus, nós vencemos as situações, vencemos as ciladas, seremos vitoriosos, porque Jesus foi vitorioso, Jesus nos deixou esse testemunho e Jesus nos ajuda a confiar para vencer o inimigo com a palavra de Deus, com o testemunho dele, como ele fez na tentação do deserto, como Jesus venceu o inimigo no deserto. Então nós temos que focar nossa vida em Jesus, olhando para Jesus, para nós não vir a tropeçarmos, vencer o pecado, não deixar que o pecado nos vença. Não podemos nos conformar com este século, mas transformar-nos com a renovação da nossa mente, e assim nós venceremos as ciladas de inimigos. Nós temos que aceitar que Deus, Ele corrige quem ama. Então nós entendemos que a disciplina de Deus, ela é pura, ela é santa, ela é para nos tornarmos vencedores, buscarmos a santificação, porque Paulo disse, ser de meus imitadores como sou de Cristo Jesus, buscar ser mais parecido com Cristo, ser separados para Deus. E termos cuidado com as propostas. O inimigo tenta de todo modo para tirar a atenção de Deus. Então nós precisamos vigiar para não cair na tentação, não tolerar o pecado, não negociar com o inimigo. A primeira coisa que o inimigo procura fazer é desarmar os escolhidos de Deus, para que nós venhamos a cair, a tropeçar. No Salmo 91 está bem explícito que diz assim que Deus envia os seus anjos para que segurem na nossa mão, para que nós não tropeçamos com o pé em pedra. Então nós temos que entender que nós temos esse Deus, que Ele nos envia anjos. E as experiências com Deus, mesmo através das lutas, das provações, nós aprendemos, nós crescemos, nós temos mais experiências com Deus. Então nós precisamos entender que toda tribulação ou provação é experiência com Deus. E através da oração e da palavra de Deus nós vencemos, nós crescemos, nós aprendemos. Então, tudo pode vir a ser abalado, às vezes, nas tribulações, nessas experiências, mas a fé, quando ela não é abalada, quando permanecermos firmes, nós vencemos, nós aprendemos e nos tornamos mais sábios e cada vez mais vencedores. Aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Deus sempre fala conosco. Nós é que às vezes não ouvimos, não paramos para ouvir a sua voz. Quando ouvimos a voz do Senhor, somos fortalecidos até no meio da tempestade. A voz do Senhor nos orienta para onde devemos ir e o que devemos fazer. Então nós precisamos vigiar e orar para não cairmos em tentação. Jesus fala para nós através da passagem de Marcos 14, 38. Vigiai e orai para não cair em tentação. Senhor Deus e Pai, através dessa palavra de hoje, Deus, através desse tempo dedicado a Deus, que toda essa mensagem venha corrigir-nos, venha nos orientar, venha fazer com que nós buscamos a santificação, a Tua presença, Deus, venhamos aprender e a crescermos, sabendo, Deus e Pai, que quando nós nos livramos de todo embaraço, de todo pecado, quando nós os eliminamos de todo esse peso, nós somos preparados, nós estamos fortalecidos para vencermos e vencermos através de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nos fortalece, Pai, em nome de Jesus. Amém.